Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 42, o capítulo 7, subconsciente, tendências voltadas para a vida. Nós estamos na página de número 118, subtítulo é A Cura da Doença de Pote. A doença de Pote ou infecção tuberculosa da coluna era antigamente um flagelo para a criança. Uma delas, Frederick Elias Wendell, de Indianópolis, Indiana, contraiu a doença que transformou em uma criança torta, incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos. Os médicos consideraram o caso como incurável. Wendell recusou-se a aceitar tal veredicto. Começou a rezar, formulou sua própria afirmação, repetindo-a inúmeras vezes por dia e absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitava. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Era apenas uma criança que não aceitou aquela condição. E com uma oração, ele transformou isso como um mantra. E ele diz: essa prece era a última coisa que pronunciava antes de dormir, à noite e a primeira pela manhã. Orava também pelos outros, enviando-lhe pensamento de amor e saúde. Tal atitude mental e de maneira de orar voltou-lhe multiplicada. Muitas vezes, fé e perseverança geraram enormes dividendos. Quando o pensamento de medo, raiva, ciúme ou inveja lhe ocupava a atenção, imediatamente acionava na mente força contrária da afirmação. A mente subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos habituais. Ele se transformou em um homem forte, espigado, bem proporcionado. E é esse sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Marcos 10:52. Dr. Joseph Murphy aqui certamente acompanhou esse caso, porque os casos contado nos capítulos, nos livros dele, são casos que ele acompanhou, que ele presenciou e outros casos que ele recebeu como em forma de cartas, de telegramas na época, o meio de comunicação que ele tinha, na época já tinha telefone também, mas ele recebia muitas cartas. E se uma criança que não aceitou a opinião de um médico e se transformou em um homem, como ele afirma, que bem proporcionado, bem direcionado na vida, bem saudável, qualquer coisa que nós determinarmos na nossa experiência, nós nos tornamos. A oração feita da maneira correta. E eu creio que muitas pessoas se perguntam qual é a maneira correta de pronunciar uma afirmação, uma oração. É acreditando. A primeira coisa a ser feita numa oração é: eu acredito que realmente eu posso curar, ou eu vou fazer uma oração e vou sair louco correndo para pedir a opinião do médico. E não estou dizendo que nós não devemos procurar
a medicina. Eu estou dizendo que se você realmente acredita, até mesmo os tratamentos tradicionais da medicina vai responder mais rápido. Mas o que você precisa entender é que se realmente você acredita, se uma criança com uma simples oração afirmando eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, harmonioso e sou feliz, se essa oração transformou a vida de uma enfermidade para uma vida saudável, imagina você consciente fazendo as suas orações de forma científica e precisa. Que a pessoa não está nem debilitado ali por uma enfermidade, para um sucesso, para uma profissão, para um relacionamento, para qualquer coisa. Vejo que a enfermidade, ao meu ponto de vista, ela nos obriga, vamos usar esse termo, a concentrar mais, porque você tem ali uma coisa, uma aparência que parece a nossa mente ser mais difícil. Imagina uma profissão, imagina o sucesso, imagina o dinheiro, você está saudável, você tem tantos outros benefícios que pode te ajudar no momento. A criança estava ali praticamente totalmente, né? Porque parece que é uma infecção que dá na coluna e ele se arrastava sobre os joelhos, sobre as mãos. Creio que ele utilizava as mãos para andar, porque afetou ali a coluna. Então a pessoa totalmente debilitado, a aparência tão forte. Imagina algo que seja simples para você fazer. Gente, nós precisamos fortalecer o nosso conhecimento nessa altura do conhecimento, já praticamente quase que na metade do livro do Dr. Joseph Murphy, já dá para a gente ter muitas experiências das nossas afirmações, das técnicas que ele foi nos proporcionando. Essa prece era a última coisa que ele pronunciava antes dele dormir e ao acordar, porque a nossa mente está relaxada. Nós passamos ali por um processo de relaxamento do sono e automaticamente fica mais fácil nós condicionarmos os nossos pensamentos para a direção que nós queremos, não é? Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicada muitas vezes. Não só ele recebeu a cura, mas dá a entender que ele também teve algum tipo de sucesso na vida. Uma das maneiras incríveis que os metafísicos diz de uma pessoa grata é você orar para as pessoas que também precisam de receber aquele mesmo benefício que você está buscando. É por sucesso. Ora por pessoas que precisam de sucesso. Se você vai oferecer um trabalho, ora por essa pessoa para que ela seja muito feliz àquilo que você está oferecendo. Se você vai vender um carro, um automóvel, uma casa, não se apega àquilo. Pelo contrário, ora para que essa pessoa seja muito feliz com aquilo que você está proporcionando a essa família, a essa pessoa. O egoísmo, amados, ele bloqueia nossas experiências, o nosso sucesso. Às vezes a gente acredita que o egoísmo é só querer e desejar algo para a gente. Não.
Egoísmo é você não orar para que as pessoas também recebam a prosperidade, seja de saúde, seja de riqueza, seja de paz de espírito, seja para a solução de um problema. Todas as vezes que você entrar em meditação, ora para que todas as pessoas recebam a graça junto com você. Seja grato, seja grato. E esse sentido da afirmação que encontramos na Bíblia, a tua fé te salvou. Todas as vezes que Jesus fazia uma cura, ele dizia: vá, não conte a ninguém e a tua fé te curou. A salvação é justamente isso. Já na página 119, como a fé nos poderes de seu subconsciente pode torná-lo sadio, pode torná-lo poderoso, pode torná-lo próspero, pode torná-lo respeitado, pode torná-lo uma pessoa de sucesso. Um jovem que veio assistir uma das minhas palestras sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha problemas à vista. O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter a uma operação delicada, arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo: meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, ao ir dormir, entrava em um estado passivo meditativo semelhante ao sono. Controlava a atenção e focalizava-a nos médicos. Imaginava-o à sua frente e ouvia ou imaginava claramente o médico dizendo: um milagre aconteceu. Ouvia-o repetir a mesma frase repetidamente todas as noites durante 5 minutos antes de adormecer. Se você quer ter uma vida saudável, repita isso antes de você adormecer e ao acordar. Todas as noites, todas as noites. E você também ofereça isso como uma oração a todas as pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Se imagine você falando para as pessoas como que você fez essa cura maravilhosa. Confia no processo, confia no princípio da vida, confia nas leis imutáveis. Se as leis do universo, elas são precisas, por que ela iria falhar justamente com você? Ou será que é porque você não acredita? 3 semanas depois, foi fazer outra consulta com o mesmo médico que lhe examinara a vista. O médico examinou-o e exclamou: isso é um milagre. Não foi isso que ele repetiu? Que ele viu o médico dizer que aquilo só poderia ser um milagre? E realmente, depois de 3 semanas, amados, 3 semanas uma pessoa pode fazer uma cura. Mas você precisa acreditar que o seu subconsciente, que esse poder dentro de você, que o seu Cristo interior, ele é capaz de fazer essas curas. Estou dizendo uma cura, mas pode ser qualquer coisa que você almeja, que você deseja fazer. O que foi que aconteceu? O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente, usando o oftalmologista como instrumento ou meio para transmitir a ideia e convencê-lo. Através da repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. Esta construíra o olho. Tinha em si
o molde ou a planta perfeito da estrutura normal, sadia do olho. Uma vez nele gravada a ideia de restaurar a saúde do olho do seu subconsciente, imediatamente começou a agir para que isso acontecesse. Esse e outro exemplo de como a fé no poder da cura do subconsciente pode tornar perfeito. Digamos que você não entendeu ainda o que é esse poder do nosso subconsciente. Digamos que isso seja muito abstrato. Tenta imaginar que existe uma inteligência poderosa que criou esse corpo, que criou as árvores, que criou as estrelas, que mantém todo esse universo funcionando. É esse o poder. Esse mesmo poder que curou todo o seu corpo. E se ele está agora com alguma deficiência, ele pode restaurar, porque ele sabe como fazer isso. Utiliza a técnica que você imaginar, que você acredite mais. Com essas técnicas, ou com essa técnica que responder melhor para você, utiliza ela. E dê testemunho da sua fé. Porque o próprio Cristo, ele disse, pelas vossas obras eu vos reconhecerei. Sem obras é muito difícil a gente reconhecer a fé de uma pessoa. Pontos importantes. Ponto número 1. Seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha 24 horas por dia, abrigando pensamentos negativos. Você interfere nesse molde gerador de vida. Se nós, ele falou isso nos primeiros pontos desse capítulo, e ele vem falando sobre isso, se os nossos pensamentos interferem na harmonia do nosso bem-estar, do nosso corpo, se tem alguma coisa na sua vida que não está de acordo com o seu desejo, você precisa corrigir esses pensamentos. Você precisa entender aonde que está essa interferência e esse bloqueio energético. Primeiro ponto, você precisa entender isso. Não adianta você fazer técnicas se você não entendeu esse ponto, que é um ponto principal, é um princípio. Você precisa entender que você está interferindo nesse processo. Então, veja o que é e comece a fazer um trabalho interno aí. Ponto 2. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema. Encarregue do seu subconsciente que ele precisa encontrar uma solução. Qual é o problema que você precisa resolver? Se encarregue do seu subconsciente, ou seja, dê o comando a ele para solucionar esse problema. Antes de ir dormir, ele responderá. Então você precisa dar o comando daquilo que você precisa e você precisa estar atento para a resposta. Porque muitas vezes não vai vir como você gostaria que a resposta viesse da pergunta que você fez. Às vezes vem de canais que você menos espera. E não tem como você querer questionar e você querer solucionar e você achar que não foi respondido. Você foi. Você tem que analisar se você não quer a solução desse problema. Você tem que observar se você está com preguiça de ir à luta porque ele te deu, mostrou e agora você tem que ir lá e você não quer ir. Você precisa entender se você realmente não quer a solução desse problema porque vai te dar trabalho. E você precisa também entender se realmente você está atento para observar as respostas que ele está te dando. Porque ele está te dando, não tem como vir você fazer uma pergunta, buscar uma solução e ela não vier. Ponto 3. Vigie os seus pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado ao córtex consciente, a estruturas
as estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao mundo como realidade. Então você precisa vigiar seu pensamento, que foi isso o ponto anterior que ele deu em ordem. Você quer uma solução para aquele problema. Você vigia seu pensamento, você pediu essa solução. Agora você precisa entender porque isso está voltando na sua realidade. Não teve solução porque você não quer. Se você não encontrou a solução é porque você não quer encontrar a solução. Fato. Tá aqui, isso é uma lei imutável da vida. O universo é construído por essas leis. Sabia que pode ser construído dando uma nova planta baixa à mente subconsciente. Esse é o ponto número 4. Saiba que você pode construir. Você tem que saber disso. Você precisa entender que você pode construir uma planta baixa dando comando ao seu subconsciente. É como se você precisasse de fazer uma construção e você primeiro precisa desenhar a planta baixa. Você precisa desse holograma. Como que você pode fazer isso para ficar mais fácil essa construção? Para você não ter que depois quebrar parede, cortar uma parede para colocar ali uma instalação elétrica, uma encanação, fazer ali um projeto hidráulico. Você precisa dar esse comando ao seu subconsciente para que essa planta baixa ela seja visível, ela seja clara, para que você possa trabalhar de uma forma eficiente. Esse é o ponto número 4. Número 5. Tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. Se a vida é movimento e você está parado, será mesmo não fazendo nenhuma transformação. Tem gente que a gente olha para a vida deles, tem 5, 10 anos que você o conhece, a vida dele parece que está na mesma. E quando eu digo na mesma, quando eu não digo de movimento, de mudança, tá ali, a pessoa tá do mesmo jeito, no mesmo trabalho, não evoluiu nem mesmo no setor que ele trabalha. Ah, mas precisa evoluir, precisa mudar de empresa, precisa... Não, gente, não é dessas mudanças que eu estou falando. Quem já está aqui nesse capítulo 7 já entendeu que a vida é movimento. Se você não está fazendo um movimento interno, interior na sua vida, é porque você não quer essa mudança, tá? Ele disse que a tendência, inclusive é o nome do capítulo, subconsciente, tendência voltada para a vida. É uma lei que ele vai estar sempre buscando evolução. Se o seu subconsciente, se a nossa alma, se o nosso instinto, se há uma inteligência dentro de nós que busca por essa evolução, que estar aqui, que esse é o objetivo do viver, o seu veículo, que é com as suas decisões, com seu livre-arbítrio, você está bloqueando essa evolução. Você não quer evoluir. Porque o crescimento vai fazer você sair do seu comodismo e fazer mudança. E a mudança vai fazer com que você cresça. E o crescimento dói. Talvez você não queira isso. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O subconsciente produz sempre aquilo que você lhe dá sob forma de padrões mentais habituais. Alimente seu subconsciente com premissas verdadeiras. Se você não está tendo resultado, é porque você está alimentando o seu subconsciente com premissas falsas daquilo que você está falando. Analisa sobre isso.
O subconsciente produz aquilo que você lhe dá sobre a forma de padrões mentais habituais. Então, se o nosso subconsciente ele sempre dá a forma exterior daquilo que você está alimentando e você está tendo hábitos mentais, as suas obras do lado de fora é o que você está alimentando e você está falando algo que não é verdade para você. Por isso que na Bíblia tem uma frase, um versículo incrível que talvez eu não vou saber utilizar, falar, repetir ela da forma que está na Bíblia, mas ele diz que o que você está alimentando internamente, você está expressando ao mundo. Então não fica nada oculto, não adianta você falar palavras bonitas, você dizer que realmente você acredita naquilo, sendo que do lado de fora, o que você está passando como verdade é a falsa, é a mentira que você está contando. Por isso você precisa compreender realmente se você, esses padrões mentais habituais, o que é um hábito? Aquilo que você repete todos os dias para você mesmo. Ponto 6. Você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Se você constrói um novo corpo, é porque você está construindo um diálogo mental. Se você ainda tem aquele corpo ainda de criança que não cresceu, talvez a sua mente esteja exatamente repetindo esse padrão. Observa que tem pessoas que não crescem e não crescem porque não tem uma responsabilidade. Sabe aquelas pessoas que é muito admirável, pelo menos por mim, sabe aquelas pessoas que sempre se destacam na família, numa sociedade, num grupo, porque ela é considerada a pessoa ali respeitada pelo aquele grupo, sempre responsável, sempre prestativo, sempre ajudando, sempre contribuindo. Essa pessoa está crescendo como um ser humano, evoluindo como um espírito que veio para a missão de crescer, que essa é a nossa missão. Não é uma missão específica, você não é especial, eu vim para crescer, eu vim para evoluir. Não, todo mundo veio para isso. Todo mundo veio para isso. Mude o corpo mudando o pensamento e conservando-os mudado. Não é você falar hoje, eu vou fazer isso, amanhã você está do mesmo jeito. Se você determinou que você vai fazer, aquilo vai acontecer. Se você determinou que você vai mudar de uma casa, a partir daquele momento você vai começar a observar que as oportunidades já começou a chegar até você. Se não teve mudança nenhuma, é porque a sua decisão é uma mentira, é uma farsa. É anormal estar doente. E é normal ser saudável, ser sadio. Em nós reside o princípio inato da harmonia. Gente, a própria natureza, os próprios animais, a própria planta, o próprio reino vegetal, quando uma semente ela está madura, quando uma fruta está madura, a própria natureza faz com que ela caia para que ela evolua sozinho. Então nós precisamos ter o desejo de querer evoluir, parar de ser crianças, querer o apoio das pessoas que já fizeram o papel delas. Um pai, uma mãe, um tio, um professor, ele já fez o papel, já te entregou o conteúdo, a sua obrigação, o seu dever, não é nem obrigação, o seu dever agora é estudar. O professor já passou o conteúdo, já te mostrou o livro. Agora o seu dever é estudar, é compreender.
é compreender. Os nossos pais já nos orientou, já tem 15 anos, 12 anos. Nós já entendemos, nós já precisamos ter uma mente de querer evoluir, de querer ser independente em todos os sentidos. Querer fazer por nós, não esperar a circunstância, não esperar que alguém nos obriga a tomar decisões. Esse é o dever de um ser humano. Nós estamos aqui para isso, para amadurecer, para crescer e para evoluir. Pensamentos de ciúme, esse é o ponto 8. Pensamento de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudica e destrói nossos nervos e glândula, gerando doenças mentais e físicas de todos os tipos. Gente, vamos colocar às claras essa questão de ciúme. Ciúme não significa um ciúme de um pai, porque ele não pode fazer isso, de uma mãe. Uma pessoa que não é realizada na vida, o ciúme é território do egoísmo. E o egoísmo não é querer só para você. Egoísmo entra como você querer que o outro te banca, querer que o outro dê atenção a você, querer que você seja prioridade na vida do outro. Ciúme, ele entra exatamente nesse território do egoísmo. Uma pessoa que tem ciúme é uma pessoa que tem medo, é uma pessoa insegura, é uma pessoa inconsequente. E uma pessoa inconsequente não significa que você tem que sair dirigindo bêbado na rua. Esse é um dos tipos de inconsequência. Inconsequência é aquela pessoa que acaba que sendo folgada. Que o outro tem que dar a opinião, que o outro tem que dar atenção, que o outro tem que preocupar com você quando você viaja, que o outro tem que carregar a sua mala. Isso tudo é uma pessoa que não é realizada na vida. Não importa em que setor. Ah, mas eu não cobro do meu namorado, das minhas relações, eu não cobro de ninguém. Você não cobrar não significa que você não tenha ciúme. Pessoa que é insegura, ele tem ciúme. Por quê? Porque a pessoa que é realizada, ele não é egoísta. Aí você precisa fazer uma análise na sua vida. Eu sou realizada na minha área profissional? Eu sou realizada na área afetiva? Eu sou realizada na minha família? Eu dependo da opinião da minha família? Eu necessito, é uma necessidade estar com a minha família? Se a minha família não passar um mês sem me ligar, sem preocupar comigo, como que eu me sentiria? Faça esse tipo de pergunta. Consegue ter essa percepção para você identificar realmente quando uma pessoa trazer um pedido de apoio, um pedido de orientação. Esse tipo de apoio é benéfico. Nós somos seres das relações. Nós vamos precisar das relações da outra pessoa ou de outras pessoas para nós crescer e evoluir. E eu não estou falando de carência. Apoio não é carência. Você passa na rua, tem uma pessoa precisando de ajuda porque teve um acidente, ou por uma pessoa que está precisando de uma orientação, que não conhece aquela localidade ali, está numa cidade, se perdeu numa rua, ou mora naquela cidade, mas não conhece aquela região. Esse é apoio. Deixa eu ver o que eu posso. Também não conheço, mas eu posso te ajudar. Vamos pensar junto. Esse é apoio. Tá? Então, carência é diferente de apoio. Repetindo, pensamento de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudica e destrói nossos nervos e glândulas, gerando doenças mentais, físicas de todos os tipos. Esse é o número 8. Por isso que a pessoa às vezes pode não apresentar uma enfermidade, mas ela é uma doente mental. O ciúme é uma doença mental, que ela prejudica a vida do outro, bloqueia a nossa evolução. Ciúme não é preocupação. Preocupação no sentido saudável da palavra é você se preocupar com o outro no sentido de você poder ajudar a evolução
ela é uma preocupação minha hoje para que as pessoas que convivem comigo possam ser apoiado através da minha maturidade, através da minha evolução como ser humano, como pessoa, como professora, como mãe, como filha, como uma cidadã. Número 9.9. O que você afirma conscientemente e aceita como verdade se manifestará em sua mente, corpo e situações de sua vida. Situações da sua vida. Ela vai refletir no seu corpo e ela vai refletir em todos os setores da sua vida. Afirma o bem e desfrute a alegria de viver. Quando você afirma o bem, você vai desfrutar da alegria de viver, independente se seja uma alegria de estar consciente da sua vida profissional, da sua vida afetiva. Se você afirmar o bem, tá, digamos que você não tem um relacionamento afetivo ali, maduro, consciente, admirável, que seja um exemplo para outras pessoas, mas quando você identifica que você não está afirmando isso, já começa um caminho para uma cura. Você já vai começar a identificar que aonde você está localizado na vida. Se eu não tenho um relacionamento afetivo conforme eu gostaria, eu já percebo que eu já sei o que eu estou fazendo. Se eu não tenho um relacionamento afetivo, mas eu estou muito bem como eu estou construindo. Eu estou construindo uma felicidade, uma harmonia de estar bem com a minha própria companhia. Mas isso precisa ser observado. Isso precisa ser observado. Como que eu percebo que eu estou bem sozinha? Como que eu percebo se a minha própria companhia me faz bem? Basta você fazer uma busca na sua alma, que você vai ver quais setores você está dedicando a sua atenção. Já citei várias vezes que vários profissionais, principalmente os especialistas na área da ciência, da medicina, os cientistas, eles é tão dedicado ao trabalho que muitas vezes a vida afetiva, a vida familiar para eles tem muita pouca importância, porque toda a criatividade deles, eles desfrutam na vida profissional. Não estou dizendo que a pessoa não tenha, mas eles não são carentes disso. Eles vivem nos laboratórios das experiências deles. Eles passam a maior parte do tempo dedicando em prol da humanidade. Escrevendo, deixando um legado, desenvolvendo uma teoria ou desenvolvendo ali uma vacina, um medicamento, independente da área que essa pessoa atua. Como que você vai ver se você tem essa carência ou não? Observa os frutos que você está deixando para a nossa humanidade, para a nossa geração futura. Qual é o rastro? Qual é a experiência que quando você vira as costas, as pessoas falam de você? É muito simples você se perceber como que você está desenvolvendo essas capacidades. Eu deixo com você essa reflexão final e na próxima aula nós entraremos no capítulo 8. Até lá, um beijo de luz.